Olá, galerinha dos nonos anos do município de Itabaianinha. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, fazendo as atividades, tirando as dúvidas nos grupos de WhatsApp de vocês e mantendo o distanciamento social, que foi a nossa dica de saúde durante todas essas videoaulas. E você que está aí do lado de lá, assistindo a esse vídeo, também tem essa responsabilidade de respeitar o distanciamento social, usar máscara e álcool em gel. Proteja a si mesmo e as pessoas que você gosta. A pandemia não passou e nós precisamos fazer a nossa parte para podermos vencer essa pandemia. Correto? A nossa dica de saúde está aí. E a nossa dica de leitura de hoje, nós vamos trazer um conto. Não vou fazer como eu fiz nas videoaulas anteriores, que eu falava a respeito da obra, muito até. Hoje eu só vou indicar a obra e dizer de quem é. Um conto. Conto é uma leitura menor, ela tem mais ou menos 6 páginas, 5 a 6 páginas. A nossa dica de leitura é essa, o conto Pai contra Mãe, do escritor brasileiro Machado de Assis, o maior escritor da literatura brasileira. Quem quiser receber esse conto, só é mandar uma mensagem lá para o meu número de WhatsApp. Professor Abraão, no intensivão de língua portuguesa. Meu número é 996038866. Estou esperando vocês mandarem mensagem. Eu sou o aluno tal, o aluna tal, e da escola tal. Eu quero receber o livro. O grande desafio, por exemplo, poucos alunos me solicitaram. Ou então, a Odisseia de Homero, na versão de Ruth Rocha. Ou o conto de Machado de Assis, Pai contra Mãe. Vocês escolhem, já tem muita leitura aí para ser feita, e aí você só vai enriquecer o seu vocabulário, enriquecer o seu conhecimento. Mergulhe nesse mundo fantástico que é o mundo da leitura. Certo, pessoal? Mas a aula de hoje, nós vamos dar continuidade à aula de ontem, onde nós falamos sobre regência, né? A regência nominal, que traz uma preposição. Hoje nós vamos falar da regência verbal. E vamos também pegar um gancho na aula da professora Ienes, que ela falou sobre a questão da predicação, certo? Da predicação verbal. E aí, a regência verbal serão esses complementos que o verbo precisa para ser direto, indireto, direto ou indireto, ou até intransitivo. Certo? Boa aula para todos nós e vamos lá? Vou trazer na tela o nosso conteúdo para hoje. Está aí na tela, regência verbal. O que é regência verbal? Trata-se dos casos em que um termo regente, no caso vai ser o verbo. Nosso termo regente de hoje é o verbo. Na aula de ontem, o termo regente era um nome, que era um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Hoje eu só tenho verbo, certo? E eu preciso conhecer esse verbo e conhecer a regência dele, porque tem alguns verbos que a gente usa uma regência achando que é correto, mas a norma culta diz que é errado. Então, eu preciso estar bem atento. Caso você tenha alguma dúvida, você volta ao vídeo, vê o verbo, vê a transitividade dele, vê o complemento e vê a regência, que preposição que ele traz. Certo, pessoal? Vamos ver aqui, vamos dar seguimento. Aí eu trouxe para vocês também a mesma tela, aliás, antes disso, tem aí um exemplo de cada tipo de verbo, que aí foi da aula da professora Ienes. Eu só peguei algum exemplo diferente, mas foi o que ela falou nas aulas anteriores. O VI é verbo intransitivo, é aquele verbo que tem sentido completo sozinho. Você lê até o verbo e já entendeu a frase, certo? Não pede preposição. E aí eu posso colocar como exemplo aqui, a gente pode escrever Maria caiu. Se Maria caiu, eu já entendi o que foi que aconteceu com ela. Ela se esbagaçou lá no chão. Então, o Maria caiu é um verbo intransitivo, esse cair. Verbo transitivo direto. E aí, o que é transitivo direto? A professora Iense também já falou, que é quando você pega o sujeito e pega o verbo e faz uma pergunta. Se nessa pergunta não aparece preposição, esse verbo vai ser transitivo direto.
E aí, nós vimos outras preposições, as essenciais, vimos as combinações, as contrações. Eu vou trazer essas lâminas também com essas definições dessa classe gramatical. Mas vamos lá, por exemplo. Vamos continuar com Maria. Maria fez um bolo. Maria fez um bolo. Correto. E aí o sujeito é Maria, certo? E aqui fez o bolo, vai ser o meu predicado, como o Ienes falou. Mas só que o verbo é fez, né? E aí eu digo, Maria fez o quê? Eu tenho que juntar sempre o sujeito, que é Maria, com o verbo fazer e fazer uma pergunta ali depois. Maria fez o quê? Um bolo. Esse um bolo vai ser o objeto direto, que é o complemento do verbo fazer. Logo, esse verbo, a regência dele não pede preposição, certo? Mas aí vem o verbo transitivo indireto. E agora a regência dele traz uma preposição. Por exemplo, Maria, olha Maria de novo, gosta de bolo. E aí eu faço aquela perguntinha que eu fiz nas aulas anteriores. Quem gosta, gosta de. Maria gosta de bolo. Então eu digo, Maria gosta de quê? De bolo é um objeto indireto, porque está complementando o verbo gostar com o auxílio da preposição de, certo? E tem o verbo transitivo direto e indireto, certo? Que esse, obrigatoriamente, tem os dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Vamos ver um exemplo. Maria deu o bolo a Pedro. Pronto. Agora temos sujeito Maria, continuei com o mesmo sujeito para a gente não fugir. E aí o verbo deu agora, e aí vocês percebem que o verbo dar, ele é transitivo direto e indireto. Por quê? Eu vou fazer duas perguntinhas. A primeira pergunta eu faço aqui logo, depois pego o sujeito junto com o verbo e faço uma pergunta. Maria deu. Deu o quê? O bolo. Não apareceu nenhuma preposição na minha pergunta. Deu o quê? O O é artigo. Então, não é preposição. Se não é preposição, então, meu primeiro objeto, o que vem como resposta para essa perguntinha, é um objeto direto. Maria deu o quê? O bolo, objeto direto. A quem? O a é uma preposição. Então, a Pedro é um objeto indireto. Logo, esse verbo aí, ele exige dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Correto? E aí, pessoal, os pronomes o, a, os e as substituem o objeto direto. Assim que você vê o o, a, os e as como complemento do verbo, você sabe que ali é um objeto direto. Veja o exemplo. Comprei um bolo. Eu, que é o sujeito que está oculto, comprei é o verbo, aí eu pego o sujeito junto com o verbo, faço a pergunta. Eu comprei o quê? Um bolo, certo? Um bolo é o objeto direto. Então, eu comprei o. Esse o também vai ser um objeto direto. Os pronomes li e lis, quando complementarem um verbo, serão objetos indiretos. Veja, diante da situação, nada lhe respondi. O sujeito, eu respondi, né? Eu, que vai ser o sujeito, é oculto, respondeu o verbo, eu respondi a quem? A lhe. Lhe será a ele, a você. Então, esse lhe será um objeto indireto, correto? Vamos seguir viagem. Aí nós temos aqui a lâmina com as preposições, que eu falei ontem, né? Que é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos de uma mesma oração. E aí tem as principais preposições a, ante, após, até. Aí, quando vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre preposição, você volta essa lâmina para ver quais são. Aqui nós temos também a combinação e a contração das preposições. Ao. Se eu encontro uma frase ao tem uma preposição ali dentro. Ela em si não é a preposição, mas é uma combinação de a preposição mais a mais o artigo. Então, eu tenho também preposição, certo? Aos, aonde, que é a preposição mais onde, advérbio de lugar.
de preposição mais o artigo. Então, essas combinações e contrações, vocês só é voltar a lâmina também, volta o vídeo e pesquisam, correto? Vamos lá. E aí eu tenho algumas regências verbais. Minha gente, eu preciso ficar bem ligados nessas regências, porque elas confundem realmente. Mas se vocês se atentarem, vocês conseguem aprender fácil. Vamos lá. O verbo chegar e o verbo ir são verbos intransitivos. Intransitivo é quando ele tem sentido completo, quando indicam deslocar-se de um lugar para outro, indicando destino ou direção. Devem reger a preposição a e não a preposição em. Certo? Porque o povo diz assim, cheguei em Paris. Não. Cheguei a Paris, porque está se referindo a um destino, uma direção. Você está indo para lá. Então, cheguei a Paris numa noite de verão. Nunca em Paris. Você precisa ir, destino, a Recife. Não é em Recife, certo? Aí, tem uma frase que é muito comum e as pessoas gostam de, por causa do vício de linguagem, esquecem da norma culta. Eu vou no banheiro. Não é no banheiro, é a banheiro. Então, você vai juntar o a do verbo ir, né? Quem vai a. Banheiro é masculino, você usa o artigo o e junta o a mais o ao. O correto é eu vou ao banheiro e não eu vou no banheiro, certo? Porque aí dá a ideia que você vai sentar em cima do banheiro e o banheiro vai circular com você. Não é essa a ideia, você está indo para o banheiro. Correto? Então é vou a. Vamos lá. O verbo namorar também é muito conhecido e nós costumamos usar erroneamente. É um verbo transitivo direto, minha gente. Não tem preposição e a gente coloca. Veja o erro lá embaixo, de vermelho. Pedro namora com Joana. E o com não é preposição. Então, eu esqueço do com, tiro, e coloco só o seguinte. Pedro namora Joana. Porque Pedro namora quem? Joana. Não tem a preposição, certo? Então, namoro uma linda garota. Não é namoro com uma linda garota. Namoro a. Vou namorar lá. Esquece-se a preposição com, que a gente tanto usa, certo? Vamos lá. Há verbos que apresentam certa dificuldade em relação à regência. Isso acontece principalmente porque seu emprego na linguagem corrente costuma ser diferente daquele previsto pela gramática normativa. Então, o que eu uso no dia a dia é diferente do que a gramática ela prevê, ela aceita, certo? E a gente diz, meu Deus do céu, eu errei onde aqui? Parece que não errou, realmente, porque você escreve do jeito que você está falando, mas a gramática normativa, ela cobra de outra forma. E aí tem os verbos, olha, abdicar. O verbo abdicar, ele possui algumas regências, ele pode ser direto, indireto ou intransitivo, certo? Direto é sem preposição, transitivo, indireto é com preposição, e intransitivo ele não precisa de complemento, mas todos eles vão ter regências diferentes, mas o significado não vai alterar. Por exemplo, o diretor abdicou o cargo, correto? O diretor abdicou o quê? O cargo. Está correto, e ele deu, assim, não quis mais o cargo, saiu, correto? Direto. Mas se eu disser assim, a escritora abdicou de seus direitos, ela também dispensou os direitos. Tem o mesmo significado do primeiro, mas eu usei o de como preposição, também está correto. Eu posso usar sem preposição, com preposição. E intransitivo, os parlamentares abdicaram em 15 de novembro. Abdicaram quer dizer que eles saíram, não quiseram mais também, abandonaram. Isso, aí, esse abdicaram em si, ele já tem sentido completo, mas também tem o mesmo significado. Tem os três tipos de regência, mas o significado é o mesmo. Ótimo. Vamos ver um outro exemplo. Obedecer e desobedecer. Existe uma preposição, então não é mais direto esse. Eu preciso colocar a preposiçãozinha. As crianças obedecem aos pais. Quem obedece, obedece a. Pai é masculino, então vou usar o O.
nesse caso no plural. Então, quem obedece, obedece aos pais. O aluno desobedeceu ao professor. Quem desobedece, desobedece a professor masculino, mais um O, que é o artigo. E aí eu junto o A mais O dá ao. O aluno desobedeceu ao professor. Correto? Então, sempre que for usar o verbo obedecer e o verbo desobedecer, acrescente na frente a preposição a, porque é a exigência desse verbo. O verbo agradar e desagradar são transitivos indiretos que rege a preposição a também, certo? Então, vocês já fiquem ligados com esses dois verbos aí. Ó. Agradar e desagradar, você usa a. O desfile de moda agradou ao público, certo? O desfile de moda agradou ao público. Porque quem agrada, agrada a. Público é masculino, o público. Aí você usa o artigo o. Junta o a mais o, ao. A atitude desonesta desagradou ao comerciante. Quem desagrada, desagrada a. A mais o do comerciante, né? Comerciante é masculino, usa um artigo o, juntando os dois dá ao. Correto? E aí você pode substituir por lhe. O desfile de moda agradou-lhe. A atitude desonesta desagradou-lhe. Porque esse lhe também ele pode substituir o objeto indireto, que é o complemento do verbo transitivo indireto. Correto, minha gente? Outro verbo aí que causa muita dúvida. Agora, eu tenho que ter mais cuidado ainda, porque esse verbo, quando você muda a sua regência, você também vai mudar o significado. Olha, possui mais de uma regência com alteração de significado. E aí eu tenho primeiro, transitivo direto, que é o sentido de solver, inspirar, solver. Vamos colocar uma vírgulazinha aqui depois, solver, né? Inspirar. É como se você estivesse sugando lá para dentro. Aí vem o exemplozinho. Na carroceria, aspirávamos... Vixe, sem acento aqui, tem que ter um acento. Na carroceria, vírgula, aspirávamos o pó levantado pelo caminhão. Quer dizer que nós sugávamos esse pó. Então, é direto. Aspirávamos o quê? Nós aspirávamos o quê? O pó, objeto direto, que é o complemento desse verbo aspirar, no sentido de solver, de sugar. Pela manhã, ela aspira o ar puro, cheirar, certo? Ela está sugando o ar, inspirando, sorvendo. Aí vai ser direto também. Ela é o sujeito, aspira é o verbo, você faz a pergunta. Ela aspira o quê? O ar. Certo? É transitivo direto, nesse sentido aqui. Sorver, inspirar, sugar. Transitivo indireto vai ter que usar a preposição a, tá aqui, olha, preposição a, certo? E é no sentido de almejar, pretender, desejar. O povo aspira a uma sociedade mais justa. O povo deseja essa sociedade mais justa. Então, você tem que usar esse azinho aqui, ó, depois do aspira, eu coloquei o azinho, que é a preposição. O povo aspira, eu vou fazer essa pergunta, né? Aspira a quê? A uma sociedade mais justa. Objeto indireto. Os professores aspiram a maior segurança no trabalho. Olha o desejo de novo. Os professores desejam a maior segurança no trabalho. Então, quando esse verbo aspirar tiver o sentido de desejar, você tem que usar o azinho, que é a preposição que rege esse verbo. Então, os professores aspiram a quê? A maior segurança no trabalho. Essa regência vai dar origem a um complemento chamado de objeto indireto, ok? Então, nosso verbo aí é transitivo indireto. Vamos lá para próximos exemplos. Assistir, outro verbo, minha gente, que confunde muito. E nós gostamos demais de cometer esse errinho. Possui mais de uma regência, também altera o significado. Ele é direto quando você ele tiver o sentido de dar assistência. Você quer ajudar a pessoa, certo? O veterinário assistiu o gato com dedicação. Ele foi lá, vamos supor, fez uma cirurgia, operou, cortou a unha. Ele assistiu no sentido de... Ele ajudou, certo? No sentido de ajudar. Então, vai ser direto. O médico assistiu o paciente. Ele foi lá, fez a cirurgia, operou, cuidou, deu atenção. Isso é direto. O médico assistiu o quê? O paciente.
Mas se for no sentido de ver, que é o que mais a gente usa, por exemplo, fulano de tal, José, Maria, quem for, assistiu ao filme e não o filme, como a gente costuma dizer. Maria assistiu ao filme, os turistas assistiram ao espetáculo, porque eles não participaram do espetáculo, eles viram. Se for no sentido de ver, é transitivo indireto. Então, você tem que usar a preposição a. Exigência, a regência aí exige essa preposição, certo? Os turistas assistiram a quê? Ao espetáculo. Maria assistiu a quê? Ao filme, ou à novela, correto? Esquecer e lembrar é outro verbo que a gente precisa citar, porque são verbos muito usuais, nós usamos quase todos os dias, certo? E aí, quando esse verbo, que ele possui duas regências, não altera o significado, certo? Como objeto direto ou como objeto indireto, ele não altera. Agora, qual é a alteração? Olha, esqueci o livro de história. Lembrei o nome, se sair da memória ou entrar na memória, sem o pronome, minha gente, sem o pronome, porque pode aparecer esse verbo aí, esses dois verbos, como verbo pronominal, que aí a gente vai ver um exemplo mais abaixo. Eles vão ser diretos, sem pronome. Ó. Esqueci o quê? O livro de história. Lembrei o quê? O nome do artista. Objeto direto, porque o verbo, a regência, não existe preposição. Mas ele é indireto com a preposição de, se for pronominal. E aí, ó, esqueci-me. Esse mim seria o meu nome. É um pronomezinho. E aí, como vem com esse tracinho de união, esse hífen, aí eu digo que esse verbo é um verbo pronominal. Se é um verbo pronominal, eu preciso colocar um de, que é a preposição que rege esses verbos pronominais. Ó, esqueci-me do livro de história. A perguntinha, eu esqueci de quê? Do livro de história. Então, de é preposição, objeto indireto. Lembrei-me de quê? Do nome do artista, preposição, objeto indireto. Esse do nome do artista é um complemento que eu vou chamar de objeto indireto. Correto? Próximo, preferir. Outro verbo que a gente usa muito e usa de forma errada. De acordo com a gramática, viu, minha gente? Na nossa fala, alguns teóricos dizem que se as pessoas lhe entendem, você está corretíssimo. Mas eu estou falando aqui no sentido de escrita, no sentido da gramática normativa. E aí, o verbo preferir, esse verbo exige dois complementos, sendo que um é usado sem preposição e o outro com a preposição a. Vamos lá. Prefiro dançar a fazer ginástica. Prefiro doces a salgados. Prefiro entardecer do que o amanhecer. Está errado. Olhe, porque eu coloquei o do, o de, a preposição. E sempre eu uso assim. Eu prefiro isso do que isso. Não é do que isso. Eu prefiro isso a isso. A regência é dada com a preposição a e não com a preposição de, quando se referir ao verbo preferir. Prefiro carnes a doces, certo? Então, prefiro isso a aquilo. Eu uso sempre a regência com a preposição a e não com a preposição de no verbo preferir. Pronto, pessoal. Aí eu trouxe alguns exercíciozinhos para a gente treinar. É porque regência é bom você fazer treinando. E aí você vai aperfeiçoando aquilo que você aprendeu. Vamos lá. Eu trouxe uma tirinha. Vou colocar meus óculos, né, para a gente fazer a leitura da tirinha. Diz assim, ó. O nome da tirinha é Batalhadores. Sai na tela. Você saiu fora da cruzada contra a imbecilidade em 2001. Aí faz uma pergunta, né? Você saiu fora da cruzada contra a imbecilidade em 2001? É um repórter perguntando. Aí o rapaz vai responder. A imprensa me taxou de imbecil. Aí o repórter volta a falar. Por qual razão abortou a cruzada contra a corrupção em 2003? Aí ele vai responder. Gastei todo o dinheiro das doações em suborno. Aí o repórter. E por que você usa patins?
E ele vai responder para ir de uma convicção a outra com facilidade. Certo? Aí é uma tirinha. A gente vai ver as perguntas. Observe o primeiro balão e classifique o verbo sair em transitivo ou intransitivo. O transitivo é o verbo que ele não tem sentido completo, certo? Precisa de um complemento que pode vir acompanhado de preposição ou não, sendo objeto direto ou objeto indireto. E o verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo. Vamos ver na tirinha e a gente vai olhar qual é o verbo. Observe o primeiro balão e classifique o verbo sair. Ó, tá aqui, ó, com essa setinha, ó. Você saiu fora da cruzada contra a imbecilidade em 2001. Você saiu. Esse verbo tem sentido completo ou não? Porque a pergunta diz assim, se ele é transitivo ou intransitivo. E aí a resposta correta é verbo intransitivo, porque ele tem sentido completo. O verbo sair tem sentido completo. Maria saiu, João saiu, todos saíram, certo? Quer dizer que eu já sei que todos foram para o lado de fora. Letra B. A imprensa me taxou de imbecil. Trocando o verbo taxar por chamar, como ficaria essa frase? A imprensa, vamos colocar aqui, a imprensa me chamou de imbecil. Se é para trocar o verbo taxar por o verbo chamar, vai ficar assim, a imprensa me chamou de imbecil. Vamos crescer um pouquinho. Tá aí. A imprensa me chamou de imbecil. Correto? Já respondi a letra A e a letra B em relação à regência. Letra C. Na tirinha, aparecem os verbos gastar e usar. Informe as transitividades verbais desses verbos e seus complementos. Então, a gente precisa saber se ele é um verbo transitivo, direto, indireto, ou é um verbo intransitivo. E aí, o verbo gastar, vamos ver lá na tirinha, né? Se eles são transitivos ou intransitivos. Tá aqui, ó. Gastei todo o dinheiro. Aí eu digo assim, eu gastei. Aí a pessoa vai dizer, gastou o quê? Né? Então, ele não tem sentido completo. Eu já sei que não é um verbo intransitivo, como o da letra A. Aquele verbo saiu. Porque quando eu digo, você saiu, quer dizer que eu já sei o que foi que aconteceu. Ele foi embora. Mas quando eu digo, eu gastei, aí alguém vai me perguntar, gastou o quê? E aí, eu já sei que esse verbo, se eu digo assim, eu gastei o quê? É um verbo transitivo. Vamos ver o outro. O outro é o verbo usar, né? E tá nesse outro quadrinho aqui, ó, tem a setinha também. E por que você usa patins? Aí você usa o quê? Olha, de novo a pergunta, não aparece preposição. Você usa. Aí alguém vai dizer, usa? Usa o quê? Certo? Então, eu sei que aí também é um outro verbo transitivo, porque ele não tem sentido completo. Agora eu preciso saber os dois objetos, porque no primeiro diz assim, gastei, porque ele pede também os complementos. Eu gastei o quê? Todo o dinheiro. E usar, você usa o quê? Patins. Vamos lá para a resposta, então. Ó, gastar, verbo transitivo, direto, e o objeto direto é, deixa eu colocar a letra maiúscula aqui, o objeto direto é todo o dinheiro. O verbo usar é um verbo transitivo também, porque quem usa, você usa o quê? É transitivo, direto, porque não teve nenhuma preposição, e o objeto direto é patins, certo? Pronto. Nós temos aí a resposta dessa primeira pergunta. Olha, tem aí
um quesito onde diz assim, aponte as frases que há erro. Tem mais de uma frase que tem erro de regência. Eu já destaquei os verbos, porque nós estamos trabalhando com regência verbal, então o erro está no verbo e a regência dele, o complemento, certo? E aí eu quero que vocês... Eu mesmo, quando eu pegava essas provas que tem essas questões assim, meu Deus do céu, tudo certo. Onde é que está o erro? Aí eu lia, não... Mas foi quando eu comecei a me atentar à regência de alguns verbos. E aí, comecei a acertar as coisas. Vamos lá. Letra A. Muitos professores, por causa do grau de violência, preferem, que é o nosso verbo destacado, preferem procurar outro trabalho do que enfrentar a situação em sala de aula. Tá certo ou errado isso? B. Embora as fiscalizações no trânsito dos grandes centros tenham aumentado, muitos motoristas desobedecem às regras. Certo ou errado? Foi muita surpresa quando os colegas souberam que Patrícia estava namorando o Henrique. Souberam. Tá certo ou errado? Assistimos à entrega dos prêmios, mas não concordamos com algumas escolhas. Qual dessas frases aí, ou quais, né, porque tem mais que uma errada, que estão erradas? Eu preciso saber onde estão os erros. Vamos lá? Vamos para a resposta? Muitos professores, por causa do grau de violência, preferem... gente, lembra do verbo preferir? A regência é dada com a preposição a e não com a preposição de, como está aqui, olha. Aqui eu tenho do, mas do é a combinação de mais o, não é? De preposição mais o artigo. Então, o erro está aqui. Já sei que aqui tem um erro. Seria assim, por causa do grau de violência, prefere procurar outro trabalho a que enfrentar a situação em sala de aula, certo? Porque quem prefere isso a aquilo e não do que aquilo, certo? No caso, vai ficar assim, por causa do grau de violência, prefere procurar outro trabalho a enfrentar a situação em sala de aula. E aí eu eliminaria esse do que, correto? Lembre que o verbo preferir, a regência é dada com a preposição a e não com a preposição de, como está nesse trechozinho, olha. Do é de mais o. E eu tenho que colocar no lugar dessa expressão aqui, eu tenho que colocar a preposição a para ficar correta. Então, essa frase aqui, ó, já estaria errada. Vamos lá. Embora as fiscalizações no trânsito dos grandes centros tenham aumentado, muitos motoristas desobedecem. Se desobedecem a, correto? Então, a regência é dada com a, certo? Mas onde é que está o erro? Aqui tem a preposição, mais as, artigo de regras. Se tem a mais as, então está faltando alguma coisa. O que é que está faltando? O acento grave, porque aí eu teria uma crase, certo? Eu tinha o a da preposição, quem desobedece a, e o a de regra. Então, juntei dois as, eu preciso colocar a crase. Nunca esqueça disso. Letra C. Foi uma surpresa quando os colegas souberam. Souberam o quê? Que Patrícia estava namorando o Henrique. Então, aí está correto, porque o verbo saber é um verbo transitivo direto. Não tem nenhuma alteração nessa frase. Assistimos no sentido de ver. Eu vi a entrega dos prêmios. Quem vê, quem assiste, no caso, quem assiste, no sentido de ver, assiste a, correto, entrega dos prêmios, mas não concordamos com algumas escolhas, correto? Então, assistimos a, está corretíssimo. O erro estava aqui, ó, na letra A e na letra B. Certo, minha gente? Então, nós estamos terminando aqui a nossa aula sobre regência verbal. Dei uma lida no material de vocês, no livro de vocês. Eu espero que vocês sanem as dúvidas. Se houver alguma dúvida, vocês
Procure o professor de vocês, sane essas dúvidas, porque o importante é que nós aprendamos todos, é o nosso objetivo maior. E o nosso assunto de regência está no livro de vocês, Tecendo Linguagens, da página 113 até a página 117. Os professores do grupo do WhatsApp de vocês vão definir quais dessas questões, dessas páginas aí, vocês irão responder. No mais, fiquem com Deus e bons estudos.